Saudações a todos os ouvintes, que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Na oportunidade de hoje vamos abordar um tema que gravita sobre o rico simbolismo do mito grego de Sísifo, tantas vezes interpretado pela psicologia, filosofia e literatura. Nesta ocasião, tentaremos relacionar alguns aspectos da simbologia desse mito com os conceitos da doutrina espírita. O próprio espírito, Joana de Ângeles, também o abordou em suas obras, como se afere do livro Desperte e Seja Feliz, onde ela relaciona o mito com a necessidade da inteireza moral da criatura diante dos deveres. Vamos à leitura do seguinte trecho, abre aspas. A quase totalidade das criaturas humanas, diante dos desafios, invariavelmente posterga as soluções de profundidade, tomando decisões apressadas que não resolvem os problemas. Ou quando tentam equacioná-los, fazem-no de tal forma que dão surgimento a futuras dificuldades. O fato decorre da ausência de inteireza moral, do receio de aprofundar o exame das causas que geram as aflições e do medo de enfrentá-las com decisão firme. E aí continua a Joana de Ângeles. Conta a mitologia grega que Sísifo, rei de Corinto, necessitava de águas de nascentes para suas áridas terras. Por meios inconsequentes, ele, Sísifo, tomou conhecimento que Egina, filha de Ásopo, deus das fontes, fora raptada por Zeus, que a mantinha prisioneira. Rogando ajuda a Ásopo para suas vinhas e terrenos, revelou-lhe o segredo, ganhando nascentes generosas. Porém, desagradou a Zeus, que mandou a morte buscá-lo. Quando foi visitado pela mensageira do infortúnio, elogiou-a, decantando-lhe a beleza e pediu-lhe licença para colocar no seu pescoço um precioso colar. A morte, enganada, permitiu, e Sísifo aplicou-lhe uma coleira, aprisionando-a. Por sua vez, Plutão, deus das almas e do inconsciente, irritou-se, e Marte, o deus do comércio e da guerra, porque ninguém mais morresse, intercederam junto a Zeus para que tomasse providências. Zeus libertou a morte e mandou arrebatar a vida do infrator, Sísifo. Sentindo-se morrer, Sísifo pediu à esposa que não lhe sepultasse o corpo. Quando foi levado a Zeus, arengou o estratagema de que necessitava voltar à terra por um dia para exigir as homenagens devidas a seu corpo que lhe não haviam sido tributadas. Zeus o permitiu. Chegando ao lar, reassumiu o corpo e fugiu em companhia da esposa. Um dia, porém, foi aprisionado por Hermes, que o conduziu à morte. Levado à presença de Zeus, que o reconheceu, este o penalizou com a punição de rolar uma pesada pedra rochedo acima, a fim de colocá-la no acume. E sempre quando estava prestes a consegui-lo, a pedra lhe escapulia da mão e rolava a montanha abaixo, exigindo-lhe repetir, sem cessar, o trabalho intérmino. A inteireza moral orienta como se deve fazer o que lhe diz respeito, sem o concurso da dissimulação ou dos artifícios insensatos. O conhecimento do dever estimula a sua desincumbência correta. O êxito, portanto, resulta das soluções reais dos problemas existenciais, sem prejuízos para o próximo ou adiamentos para si mesmo. Fecha aspas. Bom, e com essas observações, Joana de Ângeles nos mostra que Sísifo não se desincumbiu dos seus deveres, adiou deveres, prejudicou a terceiros, ludibriou, e isso teve uma consequência, uma punição. Essa punição era repetir
incessantemente levar uma pedra até o cume da montanha e essa pedra rolava abaixo e ele não conseguia terminar essa tarefa. E esse mito nos traz essa ideia de repetição, de um trabalho repetitivo, em consequência de uma falta de atitude adequada, uma atitude correta de Sísifo. Ele foi punido pelos deuses por não cumprir os seus deveres. E de fato, o mito de Sísifo é a história de um astucioso homem que trapassa a morte usando astúcias e delitos, sendo castigado pela divindade a rolar incessantemente uma pedra até o cume de um morro. Essa imagem simbólica que mais desperta atenção é a parte final, que é associada ao aspecto punitivo. E a gente sabe que os mitos são histórias construídas a partir de elementos da realidade, vivenciadas cotidianamente, que objetivavam expressar uma autocompreensão humana. Embora os mitos tenham sido desmistificados pelas ciências, os mitos revelam sim uma função simbológica que nos remete a experiências existenciais. E por isso a interpretação do mito de pessoa para pessoa varia. Isso porque todo mito pode expressar alguma esperança ou algum medo. No mito de Sísifo, numa primeira interpretação focada na parte final da história, poderíamos reconhecer uma experiência do homem aparentemente empenhado num trabalho vão, inútil, mas que também não se deixa dissuadir de seus esforços. Podemos também alcançar outras interessantes interpretações a partir de questionamentos reflexivos. Por exemplo, será que o esforço de Sísifo deixaria de ser vão se conseguirmos ver não apenas a repetição, mas também a mais leve mudança? Será que Sísifo deveria rolar a pedra até o cume e terminar a tarefa? Para uns, essa temática simbólica de Sísifo seria a vida do homem. Sim, a vida do homem, a vida de nós todos, a da resignação, da perseverança, do trabalho. Mas outros acreditam que a temática seria a penalização, o castigo penoso e pesado da pedra que todos devemos sustentar repetitivamente. E por que nós, as pessoas, tememos a repetição? A ordem da natureza não é senão cíclica, repetitiva, um afluxo contínuo? E por que há pessoas que temem o trabalho? O trabalho de burilamento do espírito não é senão um sacrifício de orgulho, de egoísmo e de vaidade? Um trabalho contínuo, certo? Já que estamos tentando ressignificar esse mito de Sísifo à luz da doutrina espírita, nada mais pertinente do que evocarmos a ideia do trabalho contínuo de nossa própria evolução. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei, conforme diz a célebre frase esculpida no túmulo de Kardec. O espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, sob psicografia do Chico Xavier, nos esclarece o seguinte, abre aspas: com a supervisão celeste, o princípio inteligente gastou desde o vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Fecha aspas. 15 milhões de séculos. Uma vez conquistada a consciência de espírito, podemos confirmar e refletir que o trabalho do progresso evolutivo não cessa. Inicialmente, evoluiu da predominância da matéria sobre o espírito para a predominância do espírito sobre a matéria.
E seguindo na escala dos espíritos, a criatura evolui a ponto de ser nula a influência da matéria, conquistando superioridade moral e intelectual em relação aos espíritos da outra ordem. E mesmo após a desmaterialização completa do espírito, o trabalho de evolução não cessa. Na Revista Espírita, de fevereiro de 1868, Kardec disponibilizou instruções que nos falam de categorias dos espíritos angelicais. O espírito Lacordaire nos esclarece que, abre aspas, ao lado de Deus estão numerosos espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a execução. Deus escolheu entre eles os seus enviados superiores encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los de Cristos. Fecha aspas. Diante desses ensinamentos, podemos antever a jornada de trabalho que já percorremos e que ainda temos a percorrer, trabalho esse sobre nós mesmos, contínuo, progressivo, incessante e imortal. E por quê? Por que há pessoas que temem o aspecto do suposto fracasso do mito de Sísifo? A ideia de Sísifo de não desistir, de ser tenaz, de resistir, de sempre experimentar de novo, de ter esperança, não representa senão uma vitória sobre si mesmo? O esforço não é vão, não é inútil, porque o objetivo de Sísifo ou da humanidade não é apenas levar a pedra ao topo da montanha. O esforço é proveitoso também porque abrange as experiências do caminho. Sísifo se transforma ao longo do caminho. Se perguntarmos a nós mesmos qual é o caminho da paz, chegaremos à conclusão que a paz é o caminho. E o mito de Sísifo não fala de desilusão, de medo, fala sim de recomeços, mesmo que seja preciso estar carregando o mesmo peso, de não nos colocarmos na posição de vítima. E por que há pessoas que temem o peso da pedra? Simbolicamente, a pedra não é senão o fardo que criamos, a herança que deixamos a nós mesmos? Não deveríamos ver nas pedras que sustentamos as tarefas desagradáveis que não podemos renunciar e que nos guarda um potencial de desenvolvimento? Sob essa perspectiva, explica-nos Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o seguinte, abre aspas. Enfim, é preciso saber suportar todas as coisas com paciência e serenidade. Seja qual for o procedimento de nossos semelhantes para conosco, não devemos conceber nenhuma animosidade ou ressentimento, mas ao contrário, saibamos fazer reverter em benefício da nossa própria educação moral todas as causas de aborrecimento e aflição. Nenhum revés poderia atingir-nos se por nossas vidas anteriores e culpadas não tivéssemos dado margem à adversidade. E isto o que muitas vezes se deve repetir. Chegaremos assim a aceitar todas as provações sem amargura, considerando-as como reparação do passado ou como meio de aperfeiçoamento. De grau em grau chegaremos assim ao sossego de espírito, a posse de nós mesmos, a confiança absoluta no futuro, que dão a força, a aquietação, a satisfação íntima, permitindo-nos ficar firmes no meio das mais duras vicissitudes. Fecha aspas. A temática de Sísifo, à luz da doutrina espírita, é consoladora. Se pudermos compreender que as pedras
tem um sentido existencial e que evoluímos quando aprendemos a lição subjacente às dificuldades, poderemos então erguer nossas pedras quando chegar a hora, confiantes na justiça misericordiosa divina, que nunca coloca fardos pesados em ombros fracos. Recorrendo a Leon Denis, na mencionada obra, encontramos o seguinte ensinamento, abre aspas: a ideia que fazemos da felicidade, da desgraça, da alegria e da dor varia ao infinito segundo a evolução individual. É muito difícil fazer entender aos homens que o sofrimento é bom. Cada qual quereria refazer e embelezar a vida à sua vontade, adorná-la com todos os deleites, sem pensar que não há bem sem dor, ascensão sem suores e esforços. A tristeza e o sofrimento fazem-nos ver, ouvir, sentir mil coisas delicadas ou fortes que o homem feliz ou o homem vulgar não podem perceber. Obscurece-se o mundo material, desenha-se outro vagamente a princípio, mas que cada vez mais se tornará mais distinto à medida que as nossas vidas se desprenderem das coisas inferiores e mergulharem no ilimitado. Se nas horas da provação soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, em nosso eu, em nossa consciência, compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. Veríamos que ela fere sempre a corda sensível. Fecha aspas. Lembremos da promessa do nosso Mestre Jesus, que aliviará nosso fardo se a Ele formos de encontro e se tomarmos para nós o seu jugo, que é a lei do amor. Com Jesus, que é o caminho, a relação com as nossas pedras se modificará. A mesma pedra, o mesmo esforço, contudo, caminharemos com ela sempre de maneira diferente. Todos nós carregamos a nossa própria pedra, a nossa cruz. Não esquecemos que o Verbo divino, Jesus, carregou sua cruz sempre pelo caminho do amor, ensinando-nos a triunfar o mundo em nós mesmos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esses são os dizeres de Jesus que se encontram no Evangelho de Marcos. E ao comentar esses dizeres, o Espírito Emmanuel assim nos exortou no livro Palavras de Vida Eterna. Abre aspas. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo inquistante e tomar nossa cruz. Fecha aspas. E assim terminamos a nossa palestra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus.